Nobres alunos, de volta à segunda parte da aula da tarde, hoje, sábado, dia 19 de setembro de 2020, CEPEP, disciplina Ética e Cidadania, ou Legislação e Ética Profissional. Aqui nós temos uma turma de técnicos em eletrotécnica, Eletrotécnica 19, de Itapipoca, os melhores. Vamos prosseguir, então. Como atividade da tarde, uma das atividades, nós propusemos uma situação de assédio no ambiente de trabalho, abuso no ambiente de trabalho, constrangimento, algo que pode também significar uma violência, seja essa violência de ordem física, emocional, moral, e que venha a causar algum tipo de prejuízo na relação patrão e empregado, empresa e trabalhador, e todos nós estamos sujeitos a algo dessa natureza. O que não se pode admitir é que isso seja algo recorrente, tão logo seja identificada uma situação de assédio no ambiente de trabalho. E a atividade que eu estimulei aqui entre os senhores foi que cada um pudesse comentar ou escrever a esse respeito e partilhar essas informações aqui conosco. Isso vai configurar uma atividade que vai pontuar para os nossos colegas. Quem gostaria de começar? Professor? Paulo Silas. Gelson também falou. Professor? Márcio falando aí. Vamos pela ordem com calma. Primeiro vai falar o Paulo Silas, depois o Gelson, depois o Márcio. E assim, na sequência, todo mundo vai poder se pronunciar. Tá certo? Diga, Paulo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Tá. Professor, um caso que aconteceu, não comigo, mas com um amigo meu, com dois amigos meus, na verdade, numa mesma empresa, que eu acho que pode se considerar assédio. O primeiro é que ele foi chamado para receber umas férias, né? Só que essas férias já estavam em atraso, estava com 4 anos que ele não tirava férias. E no dia que ele foi receber o valor dessas férias, como tem a férias é para ser dobrada quando atrasa, né? A empresa lá, o dono da empresa, queria que ele assinasse um valor, exemplo, ele ia assinar recebendo 3.000, certo? Só que ele ia receber só 1.500. Aí ele falou que se ele não assinasse, ele ia ser demitido, né? De certa forma, o outro rapaz assinou, porque não queria perder o emprego, né? E isso pode ser considerado, né, um assédio. O outro é que esse já foi demitido, tinha sido demitido, ele foi receber as contas dele e lá estava um valor e a empresa queria pagar um valor bem menos. E ele falou que se ele recebesse, as portas iam ficar abertas para ele, e caso ele não recebesse, as portas não só da empresa que ele estava saindo, mas de outras empresas, querem dizer que, tipo assim, se tu não receber, eu vou dificultar a tua vida na cidade, entendeu? Vou falar mal de ti para outra empresa, entendeu? Aí a outra pessoa acaba, de certa forma, se constrangendo e tendo que aceitar, né? E só um comentário a respeito lá do que o rapaz falou lá, que o cliente sempre tem razão, né? Eu fiz um treinamento uma vez e tinha uma frase que ficou gravada. O cliente nem sempre tem razão, mas está sempre em primeiro lugar. Essa frase ficou gravada na minha cabeça. Só isso mesmo. Excelente participação do Paulo Silas, líder da turma, né? Sim, são situações de assédio, é verdade. E uma coisa muito importante que nós precisamos combater aqui. Precisamos combater todo e qualquer cenário que coloca o empregado numa situação de, vamos dizer assim, constrangimento, simplesmente pelo fato de querer ter acesso aos seus direitos, não é? Então, há uma cultura no mundo empresarial de que o trabalhador, o empregado, ou aquele que está abaixo no nível hierárquico deve se sujeitar a toda e qualquer situação, porque a empresa é que dá a oportunidade para ele. Muita calma. Precisa haver uma reciprocidade nessa relação. Porque muitas vezes o trabalhador ele até aceita o constrangimento,
não porque ele gosta de ser constrangido, mas porque ele necessita daquela posição de trabalho, daquele posto de trabalho, para continuar desenvolvendo a sua vida laboral, porque sem isso não há a presença do salário, não há a questão que envolve a simples sobrevivência do trabalhador. E dentro de todo esse cenário, nós precisamos sempre destacar que muitos trabalhadores têm se sujeitado, principalmente em tempos de desafio, em tempos de crise econômica, mas que ainda assim não se deve permitir ou não se deve aceitar abusos dessa natureza. Não estamos para criticar aqueles que foram abusados ou que sofreram assédio. Estamos para criticar aqueles que são os que promovem esse abuso, os que promovem esse assédio, os que promovem essa situação de injustiça no ambiente de trabalho. Nós precisamos ter em mente sempre o seguinte: existe sempre a necessidade de observar o contrato de trabalho, as relações de trabalho e as leis vigentes para que você não seja vítima desse tipo de abuso. Caso você seja, você tem instrumentos legais a que recorrer. É claro que nós aqui sabemos o que é você muitas vezes trabalhar no circuito onde muitas vezes, entre aspas, o seu nome fica na lama, fica queimado, fica numa situação de exposição, né? Sabemos o que é isso. E é justamente por isso que se configura uma situação de assédio, uma situação de abuso. E o Paulo Silas aqui pontua com a gente pela sua participação. E quando ele disse que o cliente sempre tem razão, não, o cliente nem sempre tem razão. Ele está em primeiro lugar, é verdade, né? E aí eu até tinha comentado antes, ele quase sempre tem razão, mas muitas vezes o abuso ele pode vir ou tentar vir da relação entre o cliente e aquele que se propõe a oferecer um serviço. Mas nesse caso atual, na atividade atual, nós estamos focando no abuso que parte do superior hierárquico para o empregado ou trabalhador. Muito bem, o Paulo Silas falou, e pela ordem aqui, o Romarão ainda vai falar, mas pela ordem o Gelson estava na fila, né? Gelson Ricardo. Isso, professor. Pode falar, Gelson. Pois é, professor. Foi uma questão de trabalho mesmo. Em 2014, eu estava em São Paulo, eu trabalhava numa empresa lá no estacionamento e eu era caixa. Na verdade, eu era manobrista, depois passei para caixa, né? Aí, meu patrão, nesse tempo, ele tinha um costume, uma coisa muito feia de toda hora, quando ele estava lá, às vezes ele ia lá mexer no caixa. A gente nunca chegava assim num acordo. Sempre tinha atritos por conta disso. Porque eu dizia assim, ele achava que ele, o proprietário, era o dono do caixa, né? Mas eu, como funcionário, e até hoje eu ainda tenho isso na minha cabeça, pode ser no supermercado, pode ser onde for o ambiente de trabalho, que um caixa, o responsável pelo caixa é o caixa que trabalha em si, não o dono da empresa. Porque ali é uma responsabilidade absurda, trabalha com dinheiro, ou seja, se o patrão chega, mete a mão e diz assim, peguei 500, peguei 1.000, não é assim. Agora, se ele chega, ele tem que chegar como quase um funcionário. Ele está precisando de R$ 1.000, aí chega e diz assim, quero R$ 1.000, assina aqui um vale, eu conto o dinheiro e entregar o dinheiro a ele. Aí, no final, a gente, de tanto viver nesse negócio, nessa briga, que sempre quando ele mexia, dava sempre errado, né, no final do dia. Aí, quando dava errado, ele vinha criticar, vinha perguntar, mas por que o caixa não bateu? Eu disse assim, se você deixar só eu mexer no caixa o dia todo, e no final do dia o caixa não bater, a responsabilidade é minha. Agora, se você ou terceiros mexerem no caixa durante o meu expediente, no final não posso me responsabilizar. Aí, nesses atritos todos, eu me senti muito ruim na empresa e acabei pedindo para sair por conta disso. Uma situação real aqui colocada, né, pelo Gelson, e de fato acontece, bem corriqueira. O que nós observamos aí é que, na verdade, o Gelson estava querendo trabalhar direito,
e o proprietário muitas vezes interfere na execução do próprio serviço do trabalhador, simplesmente por ser o dono proprietário, né? E existem determinadas funções que são tão criteriosas como o caixa, que nem mesmo o dono pode chegar e a revelia do trabalhador a simplesmente tirar o valor que quiser tirar, no momento que quiser tirar, porque aquilo certamente pode dar uma diferença, aquilo certamente pode interferir no seu trabalho, e isso, obviamente, te constrangeu no ambiente, mas ficamos felizes que você possa, pelo menos, partilhar essa sua experiência e você também pontua nessa atividade. Na ordem, nós tínhamos, antes do Romário, tinha outro colega querendo falar. Quem era? Márcio, professor, Márcio. Márcio, né? Pode falar, Márcio. Márcio Mota falando. Professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, aqui é de mim mesmo, né? Trabalhava 4 meses atrás numa empresa e na época eu trabalhava no emergencial e sempre a gente nunca dava para chegar no horário certo, entendeu? E o superior sempre reclamava porque a gente fazia as horas extras e no final do mês a empresa não repassava o dinheiro. Aí eu e meu parceiro sempre reclamavam. Ele passava e ele só falava que não poderia fazer, que a empresa não ia pagar. E só que muitas vezes quem trabalhava no emergencial de 9h30 da ANI sabe como é que é. E na época trabalhava e o meu parceiro sempre reclamava porque que não vinha, muitas vezes não dava certo, chegar na hora certa. A única coisa que ele passou é que ele ficou com aquela marcando, né? Tipo, marcando eu e meu parceiro. No meio do fim, ele falava que ia demitir nós, ia demitir eu e ele, por causa disso. Muitas vezes reclamava da produção que não dava. E ficou nessa, né? Até que, na época, foi demitido eu e ele. Ele falava que era porque a produção não dava, outras vezes falava que nós conversávamos mais. E assim, eu tentava fazer um serviço e nunca dava certo. Ok, Márcio, uma situação, né, que também é possível passar, né? Às vezes existem fatores que estão fora do controle do trabalhador, né, e que muitas vezes na visão externa do chefe, do superior, da empresa, parecem de responsabilidade do trabalhador, só que envolvem outras origens, né, uma situação que não está dentro das suas possibilidades de acompanhamento. Também pontua aqui o Márcio pela participação. Agora o Romário. Romário participando. Pronto. Professor, é só complementar mais que o Marcei. Eu já trabalhei mais o Marcei na mesma empresa. Conheço o Marcei e de forma assim, foi mais assim, foi o que eu ia falar, né? Metas abusivas, entendeu? Que aconteceu já com a gente. Exercer o tempo, passar do tempo do limite. A gente botava a hora extra, normal, pensando que vinha no final do mês, normalzinho, legal. E chegava ao final do mês e não tava aquele negócio. A gente não podia nem reclamar porque a primeira impressão era o quê? Ele falava, o supervisor falava, rapaz, tem muito na fila aí que quer entrar no seu lugar, entendeu? Eu acredito que isso teve um assédio também muito grande, porque já estava uma crise de emprego, né? E aconteceu uma forma dessa, ele falar dessa forma, o colaborador já se sente ameaçado, entendeu? Na forma. E é isso que eu queria só complementar mesmo, professor. O que ele falou aí. O negócio o Mário participando aqui com a gente, é verdade, né? Muitas vezes são colocadas metas abusivas, situações que simplesmente não fazem sentido dentro de uma programação normal. Isso também pode ser caracterizado como um tipo de assédio, um tipo de abuso para com o trabalhador. Vamos mais. professor. Mais? Ademir. Professor? Pode falar, Ademir. Depois do Ademir, eu, professor. Depois do Ademir. Eu vou contar um acontecido aqui, não foi comigo, foi com um conhecido meu, um amigo meu. Ele trabalhava numa empresa de pesca de cará. Aí lá, ele tinha um líder dele, era uma equipezinha, aí tinha um líder dele da frente de serviço dele.
E lá eles trabalhavam com meta, 40 toneladas, 50 toneladas. E entrava de manhã, saía lá para as 3 da tarde, 4 horas da tarde. Aí ele falou que um dia, quando eles bateram a meta, aí o encarregado deles, o líder deles, dispensou eles. Aí chegou para o superior, o líder deles chegou para o superior e disse que já tinha batido a meta e tal, e ia dispensar o pessoal. Aí, como lá, quanto mais produzia, mais você ganha, o superior do líder lá disse que era para despescar o outro viveiro, sendo que eles já tinham pegado de manhã e tinham largado de tarde. E aí o líder falou, não tem condição, porque não deixa para amanhã, nós já batimos a nossa meta. Aí o gerente lá disse, estou precisando para hoje e eu quero para hoje. Eu sei que nós já batimos a nossa meta, o seu pessoal está meio baqueado, mas eu preciso dele pronto hoje. Aí ele se sentiu meio ofendido, aí disse que não dava, porque não chamava a outra equipe. Aí o homem falou que já que ele estava lá, dava para ele fazer o serviço. E se ele não quisesse, tinha quem queira ficar na frente dele. Ele chamou a equipe, conversou, muitos não foram, mas aqueles que ficaram cismados, com medo de perder o emprego, foram. E fizeram o serviço, e saíram à boca da noite, já tarde, cansado, mas foram fazer o serviço, praticamente forçado, por causa que com medo de sair para fora. E os que não forem, botaram para fora. Uma situação típica, né, de constrangimento, de assédio, de abuso, porque profissional que já cumpriu a sua meta, que já cumpriu a sua jornada, cansado, exausto, exaurido, pode, por exemplo, pôr tudo a perder num acidente de trabalho, numa estafa física e mental, né? Então, estava no seu direito, o trabalhador, enquanto que o patrão estava numa situação abusiva, principalmente quando ele constrange o trabalhador a perder o seu emprego, né? Então, isso, de fato, fica também configurado. Participando aí o Ademir, pontuando também, e tinha um outro colega para falar. Daniel, professor. Daniel, pode falar. É sobre minha pessoa mesmo, professor. Trabalhei numa empresa aqui de vendas de óculos, entendeu? Aí a gente sempre saía para fora para fazer as vendas de óculos, né? Trabalhar nesse solzinhado, para cima e para baixo. Aí, quando passou um certo tempo, eu fui descobrir que os meus colegas de trabalho ganhavam salário fixo na carteira assinada, né? E eu, que era começo, mas eu estava ganhando o meu salário, né? E tinha os direitos eles, né? Aí, depois de um certo tempo, passou uns 4 meses, 5 meses, cheguei para falar, né? Aí eles foram e não deixaram nem eu conversar. Já foram logo, foi me demitindo. Tipo, tirando meus direitos, né? Uma outra situação de assédio, de abuso configurado, tá certo? Daniel aqui participando e também pontuando. Mas o Remy queria falar, né? Remy? Isso. Pode falar, Remy. Professor, só pegando um gancho aí do Romário e do Márcio Mota, que a gente também trabalhou aí na mesma empresa, a gente pode... O trabalhador em si, ele é exposto a todo tipo de humilhação, constrangimento e várias outras situações, né? Pode até acontecer mesmo entre os próprios funcionários, entre si. E hoje, numa situação de hoje, que eu me encontro, que ainda se encontro trabalhando na mesma empresa, existe aquele abuso por parte do supervisor de querer que você faça hora extra, se a empresa está pagando, a jornada de trabalho excessiva que lhe desgasta muito, bastante, os meninos sabem como é. Enfim, em várias outras situações que vai acontecendo com a gente. E às vezes o cliente também ali. Tudo é um conjunto que você passa pelaquela humilhação e tudo. E é isso aí, professor. Remy também participando. Interessante, né, que às vezes as situações acontecem de maneira escancarada e acontecem conosco, né? Não só com os colegas, mas na nossa vida também profissional. Pontuando aqui o Remy, mais algum colega para participar? Professor, só mais um comentáriozinho. Donato? Sem falar que
É o Daniel que está falando. É, Daniel, Pode nesse falar. período que eu passei vendendo óculos, de 100 casas que a gente passava, 2 casas você recebia um sim para fazer a compra, entendeu? Aí quando era no final do dia ou da semana, que a gente não tinha vendido quase nada, aí o dono vinha para cima da gente com a cara que era um bicho, perguntar por que que a gente não estava vendendo, sendo que a gente já tinha passado praticamente nas casas todas, e o pessoal só dizia não. O que que a gente pode fazer, né? É verdade, até porque é a opção do cliente, né? Querer ou não querer um produto. Muito bem, aqui, né? Temos aqui o complemento das palavras do Daniel. E eu queria aqui registrar, antes do Nonato falar, que o Fernando está participando, só que ele está participando aqui pelo bate-papo, pelo chat. Professor, fala no exemplo de 2 caras, entregam pão por aqui, motorista junto com outro rapaz. Eu acho que o motorista é o dono, se não for, chega perto, porque ele é cheio de autoridade. Só chega, senta e deixa o outro fazendo trabalho sozinho, escolhe os pães e tal. Mas não é só isso. O caso é que ele fica brigando com o cara, mandando se apressar, falando que está dormindo, esse tipo de coisa, enquanto ele fica só sentado. Isso, para mim, é uma situação de assédio. O Fernando da Guia aqui falando e participando, aqui também pontua, tá certo? É verdade, Fernando. Muitas vezes acontecem situações assim que são, para o olhar externo, até absurdas, né? Eu sei que o Nonato está na fila para falar, mas tem outra participação aqui no chat, do bate-papo, que é a do Sábio Mateus, né? Vou registrar aqui a participação do Sábio. Daqui a pouco o Nonato vai falar. Sábio Mateus, em que ele diz assim: professor Érico, o ato de expor o empregado a situações humilhantes, como xingamentos em frente dos outros empregados, exigir metas inatingíveis, negar folgas e emendas de feriado, quando outros empregados são dispensados. Agir com rigor excessivo ou colocar apelidos constrangedores no empregado são alguns exemplos que podem configurar o assédio do trabalho. Muito bom, sabe, a sua participação, tá certo? Você está pontuando muito bem situações de assédio e que de fato ocorrem e podem acontecer. Agora sim, o Nonato Filho, pode falar. Vou falar, professor, de um acontecido que aconteceu com um amigo meu, porque assim, ele trabalhava no supermercado, aí um dia, ele é operador de caixa, aí um dia ele estava atendendo o cliente, aí o cliente queria levar todas as sacolas, sabe, do que tinha na bolsa dele. Por ele não ter dado as sacolas, o cliente começou a xingar ele e tal, e com isso ele foi falar para a dona, né, do mercado. Aí o supervisor tentou diminuir ainda para ver se não dava nada para o operador de caixa. Aí a dona chegou para o funcionário e falou que preferia perder um funcionário do que perder um cliente. Eu acho que isso é tipo um assédio que ela fez com ele, né? Com certeza, Nonato. Até porque os clientes são importantes, devem estar em primeiro lugar, mas nós não podemos permitir injustiças, abusos, assédios, como já foi comentado aqui. Muito embora, do ponto de vista do patrão, e é claro, até do empregado da empresa, o cliente seja muito importante e valioso, mas isso não lhe dá o direito de constranger ou de abusar funcionário, não é? Até porque funcionários estavam trabalhando, desempenhando suas funções normais, e aquela oposição era normal, até porque ele poderia muito bem alegar: se eu entregar todas essas sacolas a um cliente só, eu posso ficar sem poder oferecer o mesmo serviço aos outros clientes. Então, eu não estou apenas rejeitando a oferta abusiva de um cliente, eu estou prezando também pela manutenção dos outros clientes, do bom atendimento, não é verdade? Então, deve ser visto por esse lado, e nesse caso, o proprietário, o dono do estabelecimento, o chefe, errou ao punir o funcionário que agia para o bem da empresa, para o bem maior do estabelecimento, inclusive dos consumidores, dos clientes, não só de um, mas dos consumidores como um todo. Eu não posso, ao mesmo tempo, perder um cliente, não devo, mas eu não posso sacrificar toda a clientela por conta de um cliente mal educado ou intransigente, né? Legal aí a participação do Nonato, que também pontua aqui com a gente. Mais alguém para participar? Pedro Neto? Ok, professor.
Isso. Pode falar, Pedro. Professor, há um caso aqui que aconteceu comigo. Antes a gente trabalhava numa empresa, essa empresa era terceirizada. No caso, essa empresa ele passou 4,5 para 5 anos. Aí o dono dela decretou falência da empresa. Aí, dessa empresa onde a gente trabalhava, tinha outra maior por trás, sabe? Produzia para ela, para ele vender para essa outra empresa maior. Aí, quando foi para resolver isso aí, o dono decretou falência, a empresa maior chegou para a gente e falou assim, ó, o caso é o seguinte, nós vamos pagar o direito de vocês, mas só que vai ser assim. O funcionário que quiser trabalhar com a gente, continuar trabalhando com a gente vai pagar só uma porcentagem do direito de vocês e vocês vão continuar trabalhando. Agora, os que não quiserem, foram querer os direitos todos, que era o direito todo da gente receber, que tinha gente que tinha 4 anos, tinha 3 anos já trabalhando, vocês vão ficar com os direitos de vocês, mas eu não vou mais contratar ninguém para trabalhar comigo. Vocês vão pegar esse dinheiro e pronto, vão ficar desempregado e nunca mais trabalho nessa empresa. Aí isso aconteceu com muita gente. Teve muita gente que preferiu ficar com o dinheiro, recebeu o dinheiro, mas aí, no caso, até hoje está desempregado, porque a empresa não contratou mais devido a isso. Para eles acham que foi uma regra que eles imporam, mas para mim isso aí é um assédio moral do trabalho, né? Porque era o direito deles que ela quis, tipo, ela fez uma subordinagem, né? Subordinou os trabalhadores para que eles aceitassem devolver metade do que era direito deles para elas em troca de um trabalho. Foi isso, aconteceu isso. Interessante o comentário do Pedro, porque muitas vezes a empresa acha que está fazendo um favor para o trabalhador. Né? Ora, eu te dei o emprego, te dei um posto de trabalho. Só que não se trata de um favor, se trata de uma relação onde existe uma prestação de serviço e uma contraprestação de serviço, que é o salário, que são os benefícios, que são os direitos. Né? Então, numa situação como essa, muitas vezes o trabalhador se sujeita por necessidade, mas em outras ele se rebela e com direito. O que eu acho estranho em tudo isso é que quando há a rebelião ou quando não se aceita determinada situação do trabalhador, se acha que o trabalhador está errado, está equivocado. Não. Né? Porque ali há necessidade de se respeitar direitos e deveres. Todos têm direitos e deveres, todos são cidadãos. O empregador, que é chamado também de patrão, tem direitos e deveres. E o empregado, também chamado de colaborador ou funcionário, também tem direitos e deveres. O direito de ter um posto de trabalho, o dever de cumprir o seu trabalho. Mas, obviamente, também o direito de receber a contraprestação do seu trabalho. Isso não pode ser tolhido. Certo? Muito bem, o Pedro Neto aí participando, pontuando aqui com a gente também. Mais alguém para Professor? Júnior. Professor? Pode falar. Júnior. Como o colega falou aí do caso dele, né? Só complementando, infelizmente, pelas novas regras da lei trabalhista, né? Está tendo muito esse tipo de caso no país. E já era ruim para o empregado, ficou pior ainda, por conta das situações que foi mais favorecido ao empregador do que ao próprio empregado, entendeu? Aí está tendo muito assédio moral, imoral, né, na realidade, né? Para com, mutuamente falando, empregado e empregador, tá certo? Tá entendendo? É isso que eu queria complementar do colega. Interessante o comentário breve do Júnior, mas que faz muito sentido, é verdade. Temos que ficar bem atentos porque as relações de trabalho elas têm mudado, né? E de uns anos para cá a situação do trabalhador ficou mais precarizada, né? Existe um entendimento de que patrão e empregado podem se conciliar, de que podem resolver suas questões e diferenças, mas a verdade é que na prática nessas relações o patrão tem mais voz, mais poder, porque o trabalhador precisa daquela posição de trabalho, né? Então, há uma, vamos dizer assim, não vou dizer fuga de direitos, mas há
uma situação onde o empregador, o patrão, ou aquele que é a empresa, no exato momento, no presente momento, ele tem uma situação de maior poder em cima do seu subordinado, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque os assédios, os abusos nessa época, nesses tempos, tendem a ser maiores, principalmente nos tempos de pandemia e pós-pandemia, onde a escassez de postos de trabalho é maior, né? A gente precisa ficar também atento. É claro que, às vezes, pode acontecer, e eu não vou aqui também colocar panos quentes na situação, que o trabalhador ele pode agir de má fé, né, perante aquele patrão, perante aquela empresa, mas o grosso da situação, a maior parte das situações é de um assédio que parte do superior para o subordinado, certo? Temos aqui um comentário no chat, no bate-papo, que é o seguinte comentário do Vinícius Alves. Um exemplo é quando o gerente cobra de seus subordinados e, para isso, coloca em situações vexatórias, fazendo com que o mesmo pague mico, né? Cobrando aí as metas. Vinícius aqui participando. Quando nós falamos de liderança na disciplina anterior, e quando nós falamos de liderança autoritária ou autocrática, nós deixamos bem claro que uma coisa é você exercer a sua autoridade, o seu poder, e a outra coisa bem diferente é você abusar dessa autoridade. Se eu sou o chefe, eu posso dizer, faça isso, cumpra a sua meta, é para hoje, vamos lá, produza. Você foi contratado para isso, tudo bem, isso está certo. Mas a partir do momento em que eu humilho, a partir do momento que eu exijo metas absurdas, a partir do momento que eu constranjo a pessoa, por exemplo, quando digo, faça isso, senão você será demitido. Está cheio de gente ali querendo ter um emprego. Bora, cavalo, jumento. Vamos. Quando você constrange, coloca apelidos, você está ultrapassando a sua autoridade de chefe, você está incorrendo num abuso, num constrangimento e numa violência moral sobre o seu colaborador empregado. Certo? Muito bem. Eu vou encerrar essa reunião. Daqui a 2 minutos a gente volta. E aí, os colegas que não participaram vão participar. Até daqui a 2 minutos.